ou de uma porção do gene que tem a ver com como nós somos feitos, ou seja, o que nos fez humanos diferentes dos outros grandes macacos. Uma outra coisa interessante que diz respeito à questão cultural que eu vou trazer aqui para vocês é essa questão de confrontar mitos. Uma coisa que a gente tem trabalhado há bastante tempo aqui no Departamento de Genética, já com o histórico do professor Salzano, é a história das populações nativas americanas. Contada e resgatando a história dessas populações através de dados genéticos, já que essas populações são ágrafas. Vocês sabem que a dispersão do Homo sapiens se deu por todos os continentes e acabaram chegando aqui na América. E como são ágrafos, ou seja, não tem escrita, a história sobre eles, você vai perguntar para cada tribo qual é a história sobre eles vão ter um mito que vai contar sobre a sua origem. Quando eu digo que a gente confronta mitos, aí até já pode abrir a discussão aqui, se a gente tem ou não esse direito, eu acho que sim, porque o conhecimento científico eu acho que é de, digamos assim, algo que pertence a toda a humanidade. Nós, como cientistas, não vamos se conformar com a explicação mítica que eles dão sobre sua origem. Isso não quer dizer que a gente vá confrontar os mitos e dizer para eles, não, a origem de vocês não é essa que vocês acham que vieram da floresta, etc, etc. Qualquer povo tem seus mitos, nós temos os nossos, né? Adão e Eva é um mito da nossa civilização judaico-cristã. Cada povo tem seu mito, mas a ciência corre paralela a isso. E nós propusemos, então, dentro desse trabalho publicado esse ano, um modelo de colonização da América com dados científicos. Então, a ideia é a gente contar uma história do povoamento das Américas do que de fato teria acontecido, independente do que as populações nativas americanas estejam contando sobre sua própria história através dos seus mitos e lendas, etc. Então a gente propõe um modelo de povoamento bastante interessante no nosso modo de ver, porque a gente associa dados genéticos com dados de morfologia crâniométrica. Para isso a gente precisou de um antropólogo físico que nos ajudou bastante. A gente propõe uma chegada na Beringe, esse continente aqui, quando era glacial, nós estamos num período interglacial, por isso que a temperatura está esquentando de maneira bem acelerada. E o que acontece? O mar sobe e desaparece esse continente que tinha aqui, e aí surge essa população que vem da Ásia, fica aqui nessa região por pelo menos 5 mil anos. Quando a Beringia começa a desaparecer e se torna em Estreito de Bering, as pessoas que moravam ali tinham que migrar e acabam migrando rumo à América. Então esse modelo a gente acaba fazendo uma compactação do que tem de dados de morfologia com dados genéticos, e isso a gente consegue contar uma história de como foi essa colonização, que foi a partir de um estoque ancestral asiático, mas que se diferencia nessa região da Beringia. A gente consegue identificar claramente genomas indígenas que são descendentes de asiáticos, mas por sua vez tem algumas características que a gente chama autóctones, específicas, nativas americanas, e com uma morfologia bem específica também desses povos que chegaram aqui na América. Então, dados genéticos com dados de morfologia, a gente consegue resgatar a história, resgatar eventos históricos não registrados. Tá? Se a gente imaginar que a maior parte dos eventos históricos são registrados, ou seja, são eventos registrados a partir do homem com a sua escrita, contando os eventos históricos, a gente consegue. E esses trabalhos todos de genética de povoamento das Américas, a gente faz estudando genética das populações contemporâneas. Nós nem estamos falando de DNA antigo, de populações que não existem mais. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês, da genética interferindo nessa questão de cultura, então eu já citei um exemplo ligado a confrontar mitos, com a ciência confrontando mitos, no caso, nós contando a história do povoamento das Américas através de dados científicos. Os indígenas não têm essa visão do povoamento das Américas, têm sua própria visão. Uma outra é a questão envolvendo construção de identidades. O que é a construção da identidade? A construção de identidade tem a ver com o que a pessoa se vê, como ela se vê e como os outros a veem. Assim que isso constrói a identidade de grupos dentro de qualquer organização social, e desde que nós somos um animal social, os agrupamentos dentro da nossa espécie nunca foram aleatórios, sempre foram grupos familiares ou grupos de identidade, principalmente onde evoluiu a cooperação intragrupos, muitas vezes em detrimento de grupos de fora.
É assim que a gente constrói a nossa identidade. Quando aparece a cultura, os elementos culturais são associados para construir a identidade de grupos. E nós temos trabalhado com uma questão bastante importante na história brasileira, que é a questão da ancestralidade genômica em pessoas identificadas como negras e em pessoas identificadas como brancas, ou seja, quem são aquilo que as pessoas se referem como negros ou que se referem como brancos na nossa sociedade. Então esses dois trabalhos aqui envolveu populações identificadas como negras do ponto de vista morfológico. E o que a gente encontrou de modo geral? Tá? A gente estudou 3 cidades, uma amostragem grande, e a gente viu que, do ponto de vista de cromossomo Y, dado através do pai, existia, por exemplo, em Porto Alegre, vamos ficar por aqui, 40 ou 36% de cromossomos Y africano. Isso indica que a maior parte dos cromossomos Y, o que tu está chamando de população negra, é de origem europeia. Então, eles são afrodescendentes de ancestralidade paterna em sua maioria. Tá? E a gente viu também uma diferença em questão de ancestralidade de determinadas regiões da África para diferentes cidades. E a gente trabalhando com marcadores, ali eram marcadores uniparentais, mitocôndria vem pela mãe, cromossomo Y vem pelo pai, a gente trabalhou com marcadores nucleares também, que 87% dos brasileiros podem ser chamados afrodescendentes do ponto de vista genômico, ou seja, tem pelo menos 10% de seu genoma de herança africana, independente da cor da pele. Isso significa o quê? Que muita pessoa branca tem ancestralidade africana também no Brasil, ou seja, um país de mestiços, tá? Muito além do que a cor da pele indica. Seja do ponto de vista daquelas pessoas que está chamando de branca, seja do ponto de vista daquelas pessoas que ele está chamando de negras. Os negros têm o pezinho na Europa, os brancos têm o pezinho na África e na Taba ambos têm o pezinho, tá? Isso significa, e evidente, é uma coisa que envolve ancestralidade, deu bastante repercussão na imprensa na época, vários jornais da mídia do centro do país publicaram e comentaram o assunto. E volto a dizer, não é só populações negras que a gente está falando, aqui a gente faz uma compilação, apresenta dados novos de populações brancas e negras, e a gente vê que realmente o que tu está chamando de negro no norte, do ponto de vista de ancestralidade genética e genômica, é completamente diferente do que tu está chamando de negro no sul, etc, etc. Ou seja, é um saco de gatos do ponto de vista de ancestralidade. Aí surge uma questão extremamente importante. Esses marcadores de ancestralidade, esses dados genéticos, o que isso vai interferir na forma como as pessoas se veem e se identificam como grupo? Tá? Isso é a primeira questão. A outra questão, dentro desse contexto de que agora os dados genéticos podem ser usados para a gente ver esse tipo de coisa, por exemplo, o quanto isso ou o quanto as políticas de ações afirmativas têm influenciado as pessoas a buscarem grupos de identidade, por exemplo. Já que existem políticas de ações afirmativas, eu nunca pensei em me identificar como tal grupo, de repente eu vou querer me identificar. Essa pergunta, extremamente interessante, o que os dados genéticos e o que as políticas de ações afirmativas têm feito na sociedade brasileira em termos de mexer com a sua identidade, foi alvo de um estudo extremamente interessante, capitaneado pelo professor Ricardo Ventura dos Santos, que é um antropólogo social, pelo professor Sérgio Pena, que é um dos nossos colaboradores, é geneticista, trabalha em Minas Gerais, com outros autores, evidentemente, e esse trabalho está no Prelo, e eu sei do trabalho porque esse trabalho está para ser publicado e é uma revista em que eles publicam não só o artigo, depois de revisado pelos referis, eles publicam comentários de outros pesquisadores. Eu fui uma das pessoas que fui convidada a comentar o trabalho. Esse trabalho é muito interessante. Eles pegaram crianças em idade escolar, ensino médio no Rio de Janeiro, e perguntaram para elas, o que tu é, do ponto de vista de cor e raça? Como o outro te vê? E depois pegaram essas mesmas pessoas e tiparam geneticamente para marcadores de ancestralidade e confrontaram os dados do que ela pensa que ela é, com o que a genética diz que ela é, e com o que os outros pensam que ela é, e o que a genética diz que ela é. Então vocês veem aí com várias, quando tu abre a categoria no Brasil, o que tu acha que tu é, apareceram enormes quantidades de categorias.